Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao canal Caverna Mística. Hoje a gente vai fazer uma leitura de mesa aberta, portanto, não tem um tema pré-definido. A gente vai entender de acordo com as cartas que forem saindo por aqui. E, sem mais delongas, vamos para a sua leitura. Primeiro, vamos entender como que você chega para essa leitura, o que te trouxe até aqui. Temos um 3 de ouros, 5 de ouros. Eu vou mostrar para vocês as cartas já já. E um 5 de copas. Com a carta do 3 de ouros, primeiro eu tenho a impressão aqui que vocês chegam com algum tipo de demanda que envolve o coletivo. Então, pode ser aqui algum projeto que vocês estão envolvidos ou querendo se envolver. Pode ser que vocês estejam tentando evitar certos tipos de conflito também, com o 5 de ouros, mas pode ser que tá um pouco desafiador. Pode ser que essas pessoas, alguma dessas pessoas aqui não esteja compactuando com a mesma visão que você. Ou também pode ser que vocês estão em um ótimo momento, né? Para um grupo de pessoas aqui, pode ser que vocês estejam num ótimo momento para promover parcerias, para vocês conseguirem realizar as intenções de acordo com o passo a passo que vocês determinaram para o projeto. Então, eu vejo que tem muita comunicação, tem bastante respeito envolvido aqui também. Lembrando que quando a gente fala de leituras coletivas, a gente está falando de um grande grupo de pessoas que acaba assistindo. Então, use o seu discernimento para fazer o filtro ou até mesmo adaptar as questões para sua realidade, né? Porque pode ser que uma leitura coletiva não contemple a sua dúvida, não contemple a sua demanda. Então, eu e a Monique, a gente sempre faz questão de orientar vocês que façam esse filtro. Verifiquem se está fazendo algum sentido, se vocês conseguem se orientar, ou se vocês sentem a necessidade de marcar uma leitura particular, para ver os detalhes específicos da sua questão, tá bom? Você pode entrar em contato com a gente através dos nossos canais no Instagram. Eu vou deixar na descrição, tá bem? Voltando. Então, falando um pouco mais desse 3 de ouros aqui, eu vejo então que tem essa possibilidade sim para parcerias, que está muito evidente. Pode ser que tenha aqui questões que envolvam contratos, que envolvam acordos, que envolvam certos combinados, que vocês vão fazer questão de seguir a risca, questão de acompanhar também. E pode ser que as pessoas envolvidas também vejam a importância de seguir com esse combinado para que vocês consigam acompanhar cada etapa desse processo, né? Então, se a gente está falando de negócios, é algo bastante positivo. Verifiquem se faz sentido também, né? Porque um 3 de ouros tem várias polaridades. Todos os arcanos, na verdade, têm as suas polaridades, né? Eles não mostram as mensagens no preto e branco, assim, né? Às vezes mostram, mas aqui é o caso de vocês tentarem verificar qual dessas duas opções está se manifestando nesse momento na vida de vocês, né? Outra questão que pode surgir aqui, que eu diria até que é, seria um ponto de cuidado, um ponto de alerta, um possível ponto de atenção, para não. Se está acontecendo algum desafio aqui nesse cenário, verifiquem aqui se vocês não estão focando somente no que está faltando, se vocês não estão olhando mais para o que está não só faltando, mas assim, deixando vocês incomodados, deixando vocês desamparados, seja uma situação por si só, um projeto às vezes que não tá andando conforme vocês imaginavam, ou então essa parceria que a gente viu, ou se não, é uma questão mais interna. Se algum pensamento que vocês estão embarcando, não sei se vocês já ouviram falar sobre a mente macaco, tem um termo
né, que é esse termo que eu acabei de falar, que ele fala sobre vocês, como se fosse assim, pegar uma carona num pensamento e isso acabar em uma reação em cadeia que não é tão positiva assim, que acaba mais te travando do que incentivando você a seguir. Lembra que aqui é um momento de transição. E eu imagino que, sendo um 5 de ouros, pode ser que essa transição não esteja sendo das melhores, das mais, né, compreensíveis, ou que vocês estão conseguindo visualizar plenamente o caminho após a tempestade. Mas o fato é que isso aqui não é algo fixo. Aqui depende bastante de vocês conseguirem se reorganizar. E para vocês conseguirem se reorganizar, envolve aqui uma questão de disciplina. O próprio número 3 pode falar muito sobre isso, sobre vocês terem essa capacidade aqui do 3 de ouros de arquitetar as saídas necessárias, as estratégias necessárias também, que envolve dinheiro, envolve essas questões mais materiais também, né? Que pode estar pegando aí para vocês. E o 5 é aquela mudança inesperada, aquele movimento ou transição que é inesperado. Então, reflitam sobre isso, né? Se, se a questão não está sendo vocês cobrarem as outras pessoas uma disciplina que vocês mesmos não estão tendo nesse momento, né? Isso acontece, gente. A gente faz combinados com nós mesmos, a gente, vez ou outra, acaba falhando com a nossa própria palavra. Só que o desafio aqui é não sustentar isso, né? Não fazer disso um hábito. Uma coisa é acontecer periodicamente, né, em algum momento mais difícil, dependendo do cenário financeiro, dependendo do teu cenário familiar, dependendo do teu contexto social. A gente sabe que tem muitas pessoas aqui em diversos contextos sociais bem diferentes, né, com estruturas familiares diferentes, ciclos de amizade, isso tudo. Então, pode ser que aqui a questão seja mais interna. É o que a gente sempre fala aqui no canal também, né? Temos sim a questão coletiva, de inconsciente coletivo, mas a gente não pode esquecer a nossa parte também, né? Então, porque às vezes a gente fica condicionado a culpar muito o externo, a culpar muitas coisas de fora e se responsabilizar menos sobre aquilo que a gente pode resolver, nem que seja algo pequeno num primeiro momento, um pequeno primeiro passo. Mas o Três de Ouros fala que dar este pequeno primeiro passo pode ser muito importante para vocês continuarem também recebendo as próprias mensagens intuitivas de vocês, da sabedoria que vocês carregam e trazem aqui agora. Com o 5 de copas, me passa bastante essa sensação que talvez vocês estejam olhando só para o que está faltando novamente, não enxergando uma possível transição. Só que para vocês transicionarem aqui, talvez seja necessário, lógico, olhar para esse processo aqui que vocês estão vivendo, no sentido de estou sentindo algum incômodo, alguma dor, seja emocional, seja incômodo financeiro, mas espera aí. Deixa eu ver o que eu fiz, se eu já passei por essa situação, se tem alguém que pode me ajudar, se eu posso buscar conhecimento, mesmo que seja de forma gratuita, para eu conseguir traçar uma estratégia diferente, de repente, fazer alguma coisa que vocês não tentaram ainda, né? Porque o 5 também fala sobre essa quebra de algum determinado padrão. Então, ele também fala sobre vocês tocarem nessa parte emocional. Então, pode ser que esse momento de transição tenha a ver também com uma transição emocional. Só que é importantíssimo lembrar que existem coisas que vocês podem fazer que estão acessíveis. Mas enquanto vocês estão nessa turbulência, né, podem estar tristes, podem estar mega frustrados, enfim. Talvez vocês não estão conseguindo ver da forma que ela realmente se manifesta. Sabe quando a gente não acorda bem e a gente decide colocar um óculos e a gente vê tudo feio?
A gente vê tudo assim, completamente perdido. Então, eu acho que você já conhece, ou pelo menos algumas pessoas aqui já conhecem essa expressão, né? De você trocar suas lentes, de limpar as lentes. Às vezes é isso. Mas a gente também entende que se a gente está falando de um certo tipo de processo de luto, certas fases vão acontecer aqui. Fase da negação, fase da barganha, fase da aceitação. Então, tentem observar se está acontecendo alguma fase assim. Se vocês estão conseguindo se enxergar em alguma dessas fases. Recomendo também buscar mais informação sobre isso. Porque aqui definitivamente pode ser um processo de luto, é, né, um afastamento, uma perda, mas ou algo que não deu certo, algo que não saiu muito ali como que era esperado. Mas é importante lembrar que vocês conseguem enxergar uma vez que vocês também buscam conhecimento para se localizar nessa história, tá bem? Vou tirar mais algumas cartas aqui. Temos um 8 de ouros, olha só. Já é um cenário melhor. Muito trabalho a ser feito, pessoal. Página de ouros. Hum, talvez vocês estejam recomeçando. Pode ser que sim, né? Temos aqui também uma imperatriz. Legal. Com 8 de ouros, me vem essa sensação de muito trabalho a ser feito aqui. É uma dedicação, é um zelo pelo qual vocês estão trabalhando, né? Então, olha só que movimento diferente que a gente pode observar aqui, né? Ai, meu Deus, não deu certo. O que eu vou fazer agora? Eu vou ter que fazer de novo, vou ter que tentar de novo. Não tem uma saída. Pessoal, eu tenho fé que tem uma saída, tá bem? E aqui não fala somente sobre vocês também tentarem encontrar essa fé, seja ela espiritual, seja ela mais lógica, mais racional. Mas é sobre vocês continuarem fazendo, mesmo que por enquanto vocês não estejam vendo o resultado esperado, porque o potencial existe. A gente tem aqui um 8 de ouros que fala exatamente sobre isso, sobre essa dedicação, sobre esse cuidado que está refletindo que vocês têm aí, que está ao alcance de vocês. É quase como se fosse o efeito bumerangue, sabe? Você coloca uma energia para aquilo se movimentar, para aquilo prosperar, e você confia que algo vai retornar, né? Eu vou abrir um parênteses para falar sobre expectativas. É natural que nós, seres humanos aqui encarnados, tenhamos expectativas sobre as coisas. E de certa forma que isso aqui pode ser algo interessante para vocês também se guiarem e não ficarem somente focando no absoluto não tenho nada, ou algo que acabou, que tá numa fase ruim, para não se afundar nisso daqui. Manter um pensamento de 8 de ouros é vocês se colocarem em movimento, apesar de estar difícil, apesar de ter essa quebra inesperada nos planos de vocês. O Pajem de Ouros também fala sobre isso, sobre essa forma de vocês olharem para o que vocês têm em mãos, para essa oportunidade, admirarem isso, porque que bom que vocês conseguem mirar em algo, que vocês conseguem direcionar a atenção de vocês também para algo que, que vocês querem estruturar, né? Isso traz um sentido de propósito também. Tem bastante amarelo nessa carta que fala muito sobre a esperança, muito sobre a vontade de ir atrás, né? Porque muitas vezes não vai ter uma pessoa que vai te puxar da cama, te levantar, vai ter que ser você com você mesmo, né? A gente sabe que isso acontece bastante. E é como se aqui surgisse o próprio.
mentor interno, né? A gente tem a Imperatriz aqui falando sobre isso, mostrando que vocês conseguem ter esse posicionamento que é um incubador de ideias, que vai gestar essa ideia e vai se preparar e vai se observar, vai se disciplinar, vai ter muito a vibração de ter amor por fazer aquilo que vocês se comprometeram a fazer. Isso é o sentido de honrar o compromisso, honrar a palavra de vocês. Porque aqui não tem como, não digo que não tem como, mas eu digo que é mais desafiador você crer que a vida, ou o universo, enfim, vai te devolver alguma coisa se você mesmo já não começa honrando a tua palavra, o combinado que você fez com você mesmo, né? E a Imperatriz faz essa coroação aqui. Olha, existe esse potencial. Você precisa criar. A gente iniciou a leitura com o 3 de ouros e finalizou a leitura com a Imperatriz, que recebe também o número 3. Então é como se vocês chegassem já se apresentando dessa forma, conseguindo gestar as suas próprias criações e criar os meios de fazer ela existir, de acordo com cada realidade aqui, para que vocês também possam desfrutar disso, para que vocês também possam se ver mais confortáveis. E não confortável no sentido de não se mexer mais, se acomodar aqui igual ela, né? A Imperatriz gosta de conforto, óbvio. Mas ela se sente confortável em continuar criando, em continuar desenvolvendo suas ideias, de continuar também sendo uma inspiração, de compartilhar os conhecimentos dela, de ouvir também para aprender, tá bom? Pessoal, acima de tudo, vou tirar um último arcano aqui pra gente. Acima de tudo, é importante vocês entenderem aqui, o coletivo que tá ouvindo essa leitura, que quando a gente passa por uma fase difícil muito longa, que a gente vem passando, digamos assim, a gente meio que tem uma tendência de perder essa fé, de ficar um pouco mais pessimista. Mas de verdade, a gente tem essa tríade aqui, nesse momento, que fala totalmente ao contrário sobre perder a fé. É totalmente ao contrário. É tipo assim, continua. Continua, faz uma coisa de cada vez, né? Organiza tuas atividades, organiza tua agenda. Volta a fazer uma estratégia. Volta a fazer pequenos combinados. Olha, eu vou acordar um pouco mais cedo. Vou me organizar, vou cuidar da minha casa, vou cuidar dos meus estudos, né? Para vocês conseguirem enxergar esses frutos aqui, porque precisa de tempo para todo esse cenário se manifestar aqui, precisa de tempo, né? E o tempo vai passar de qualquer forma. Então, quanto mais vocês incentivarem e mais vocês dedicarem esse amor, esse carinho no dia a dia, na rotina, é como se isso voltasse para vocês no efeito bumerangue. E tudo bem, se acontecer um dia de não estar muito otimista, não estar, né? Mas entenda que é passageiro. Acho que vocês já devem ter ouvido muito falar sobre isso. Ah, é passageiro. Pode ser que eu pareça aqui um papagaio, né? Mas é interessante focar nisso, porque senão a gente vai fazer o movimento contrário da prosperidade, né? Entra numa energia de mais escassez. Olha só o que saiu aqui. Um lindíssimo as de espadas, pessoal. É teu.
A oportunidade se cria, a oportunidade se agarra e a oportunidade se faz através da realidade, através de, do intelecto também, de conseguir trabalhar as ideias não só no plano mental, mas de fato conduzir essas ideias para ações efetivas. Porque é aí que a coisa começa a acontecer, a se desenrolar, a você mesmo cortar essas camadas de resistência e conseguir enxergar esses frutos, colher esses frutos também. Tá bom? É isso que eu tenho para vocês hoje, ou para nós, né? E eu espero que tenha ajudado, espero que tenha inspirado. Não esquece de olhar as informações que estão na descrição, elas são muito importantes. E nos vemos na próxima.